Olá, hoje é uma quarta-feira, o dia 23 de outubro, um dia depois da grande decepção, né? 22 de outubro de 1844. Mas também o dia em que Jesus entrou no lugar santíssimo, né? Saiu do santo, entrou no lugar santíssimo. E nós estamos aqui para estudar a lição número 8. Deixa eu ver aqui. Isso, aqui, 8, que é a respeito das alianças, né? O título da lição é Deus e a Aliança. Aqui é o estudo da lição quando o povo fez uma aliança com Deus. Mas teve várias alianças aqui, que são sempre as mesmas, do mesmo teor, mesmo conteúdo, que Deus fez com o povo, né? Antes eu quero mostrar aqui a nossa soneca. Vocês devem ter visto a cabecinha dela aqui, né? É um pinto que está dormindo já aqui, né? É só pegar ele na mão que ele dorme. Aqui ele. Tá vendo? Já fechou os olhos. Por isso se chama soneca. Se eu não tiro ele daqui, ele fica aqui a tarde toda comigo, né? São nossos bichinhos de estimação, né? Oi? Tá. Vai lá catar bichinho. Lá vem os outros, as companheiras dela. São 3, né? 3 de 2 meses e mais 3 que já colocam ovos. Dormiu. Abriu o olho. Vai lá, vai. Pronto. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos mais uma vez. Precisamos de Ti para esse estudo a respeito da aliança de Deus conosco. Fica conosco, agora e sempre. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Lá vem eles. São muito mansinhos, né? Bom, então aqui em Neemias 9:38 e 10:39 diz o seguinte: por causa de tudo isso estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos. Selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes. Não desampararíamos a casa do nosso Deus. Essa parte do não desampararíamos está no Neemias 10:39, né? Interessante uma coisa que a gente precisa constatar, precisa destacar também. Não existe alianças dos deuses pagãos, né? Estavam eles, deuses pagãos. Não existe. Deuses pagãos se impõem, exigem, né? Eles ameaçam, eles são vingativos. E isso no imaginário dos respectivos sacerdotes que criaram esse conceito de Deus, porque na realidade esses deuses nem existem, né? Então eles dominam pelo medo que os sacerdotes impõem. Aliás, quem estuda a história sabe que lá antigamente, e hoje ainda, vamos dar um exemplo de hoje ainda, os dois poderes que os reis, os imperadores, quando havia império, ou ditadores, coisas desse tipo, usavam era o exército e a religião, né? A religião pagã. As pessoas tinham medo. O rei, as autoridades eram muito intimamente ligados aos deuses, se eles mesmos, seu próprio reino era Deus, né? Como no Egito, como no Império Romano, etc. E hoje ainda temos exemplo disso. A Coreia do Norte, né? Tem uma religião única, exclusiva deles lá. O Deus é o supremo imperador deles, né? Kim Jong-un agora. Bom, nosso problema aqui é outro, né? Nosso Deus existe. Nosso Deus tem poder. Eu nunca vi ele.
Eu creio nele. Né? Ele não é uma estátua. Eu não preciso de uma estátua com a imagem de Deus, não. Eu sei que ele existe. Eu já senti ele. Ele já me atendeu várias vezes. Deve ter atendido você também. Eu não preciso de uma prova científica. Aliás, se fôssemos provar a existência de Deus pela ciência, então Deus seria um Deus um pouquinho maior que nós. Porque a ciência é um recurso dos seres humanos. Deus, ele se revela por meio da Bíblia, né? Então, Deus é nós. Essa é a questão da aliança. Deus se alia a nós. Deus vem a nós. Mas aqui, nesse caso aqui, eles tomaram a iniciativa de fazer uma aliança com Deus. Ou seja, de confirmar eles. Não, nós queremos seguir a lei de Deus. Não é? Bom, existem alianças, tratados ou acordos, etc. Todos os tipos, né? Aí, caixa aqui no nosso assunto, eu resolvi colocar. Existem hoje em andamento alianças religiosas, são duas, que estão sendo debatidas, discutidas. O diálogo, aliás, o ecumenismo e o diálogo interreligioso. O ecumenismo é a aliança entre todas as igrejas cristãs, que ninguém sabe quantas são, mas são 30, 40 ou 50 mil, por aí. E o diálogo interreligioso é a aliança entre os cristãos com as outras religiões. Né? Então, o cristianismo é uma religião. Uma quantidade enorme de igrejas. Aí tem o shintoísmo, hinduísmo, budismo, etc. O judaísmo, e assim vai. Tem umas 20 ou 30, ou talvez mais. A ideia é reunir todas as igrejas e religiões sob o único poder do papado, do Papa. Isso hoje está escancarado. E isso está bastante inserido na Agenda 2030 da ONU, porque a ONU, os grandes líderes, etc. veem que falta uma liderança global. Essa liderança global desponta com o Papa Francisco. Né? Bom, agora deixa esse assunto de lado e vamos para o nosso assunto aqui. Então, na parte de domingo, nós vemos que Adão e Eva, Deus tinha feito uma aliança com Adão e Eva. Antes do pecado não havia necessidade de escrever uma tábua com 10 mandamentos. Tipo assim, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, etc. Né? Honra teu pai e tua mãe. Não havia necessidade disso. A aliança feita com Adão e Eva era amor. Vocês se amem, vocês dois, um ame o outro. E me amem, porque eu amo vocês. Não é? E precisava mais? Eles não tinham conceito, ideia do pecado. Então não precisava dizer para Adão e Eva, não cobiçarás, ou não trairás tua mulher, não trairás teu marido, né? Não adulterarás, em outras palavras. Bom, até porque Adão, pelo menos por um bom tempo, nem tinha outra mulher lá para trair, nem ela, outro homem. Bom, mas não seria só por isso. Será que eles fariam uma traição na inocência do desconhecimento do pecado? Não tem como, né? Então, a aliança de Deus com Adão e Eva foi uma aliança bem mais simples. E por ser mais simples, era mais completa, porque ela abrangia tudo. Agora, os 10 mandamentos, já muitas pessoas acham que tem coisa que ficou fora. Né? Por exemplo, ali nos 10 mandamentos não fala nada sobre tatuagem, não fala nada sobre drogas, etc. e tal. Mas tem o princípio para todas as coisas. É só a pessoa querer seguir a Deus que o princípio está lá. Quando não quer, vai ter desculpa sempre. Né? Bom, então, o que levou eles a escrever e selar e jurar uma aliança com Deus? Tipo assim, Senhor Deus, de agora em diante nós queremos te obedecer. De agora em diante nós vamos seguir a lei. Nós vamos ver depois mais adiante a estrutura da aliança. Né? Por quê? Porque o desastre em Babilônia, no exílio em Babilônia, foi muito grande. Babilônia destruiu a capital,
destruiu o templo, destruiu o muro da cidade, destruiu os portões da cidade. A Babilônia acabou com o governo de Judá. Levou todo mundo embora. Acabou com a nação. Agora, como é que alguém conhece uma outra história de alguma nação ao longo de toda a história da humanidade que conseguiu juntar os cacos espalhados pelo mundo e retornarem e reconstruir sua capital? Não, isso não existe. Só tem no caso de Jerusalém, porque só eles tinham o Deus que é capaz de fazer isso, né? Só ali tinha essa possibilidade. Bom, então o povo ele se obrigou, tomou a decisão: nós vamos seguir a lei, né? Nós queremos ter um relacionamento de alto nível com o nosso Deus, um relacionamento de obediência, né? Humilde obediência. Humilde obediência não quer dizer um capacho que segue alguém que pisa em cima. Não. É que o próprio Deus é humilde, o próprio Jesus Cristo é humilde. No reino do céu todos são humildes, né? É por isso que funciona. Então, era um relacionamento de intimidade, de obediência ao Senhor Deus, né? Por causa da quebra da aliança de Adão e Eva, depois sucessivas quebras de aliança, isto é, por causa da tal da desobediência, ou em outras palavras, da rebeldia, ou ainda em outras palavras, por causa da simpatia com o estilo de vida dos pagãos, que é sempre um caminho largo, onde pode fazer tudo o que está errado e até o que está certo, se é conveniente, né? Só sobrou a família de Noé. E Deus incumbiu Noé de pregar, ele pregou por 120 dias, não, 120 anos, não foram 4 meses, foram 1 século e 2 décadas, nenhum se converteu. Sabemos que Matusalém faleceu no ano do dilúvio, mas Matusalém era descendente de Lameque, não, de Sete, que era dos filhos de Deus, né? Matusalém era filho de Enoque, que era um grande evangelista da época, não sei se conseguiu converter alguém, dos descendentes de Caim, que era chamado os filhos dos homens, né? Bom, os filhos de Deus estavam se casando com os filhos dos homens, ou seja, os descendentes de Sete estavam se casando com os descendentes de Caim, ou Lameque, né? E Lameque foi aquele que introduziu a poligamia, que já disse assim: olha, se a vingança de Caim for 7 vezes, a minha vai ser 70 vezes 7. Se alguém me ferir, vocês peguem esse cara e façam 70 vezes mais. A ideia da aliança é um relacionamento com Deus e entre os seres humanos, um relacionamento de amor, ponto. Podemos desdobrar isso aí. Mas é isso que Deus quer, que a gente se ame um ao outro e ame a Ele. Se a gente ama a Deus, a gente vai amar um ao outro. Tudo depende de uma coisa extremamente simples, Amar a Deus, pronto. Não precisa amar a tua esposa ou a esposa do seu marido. Ame a Deus. E se amar a Deus, vão se amar uns aos outros. É simples assim. É isso que é assim que funciona, né? Então, aqui nós temos a história das alianças. Isso aí eu não vou recapitular aqui porque está na lição. Mas existe um conceito de aliança eterna. Se você for examinar todas as alianças aqui, essas 7, são sempre a mesma coisa, né? São sempre o mesmo conteúdo, que é a aliança eterna de amor entre Deus e o ser humano. Porque Deus criou por amor para amar o ser humano, para fazer o ser humano feliz. Então esse é o conceito da aliança eterna. Mas o conteúdo das alianças, né, é, em primeiro lugar, santificação. Né? Ou seja, nós nos separar do pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. Então nós separamos do pecado, nós nos unimos a Deus. Né?
reconciliação, ou seja, eu serei fiel a Deus, obediente a Deus, né? Missão, ou seja, eu vou ver se consigo atrair outros para seguirem a Deus. E por último, justificação, ou seja, Deus me perdoa por meio de Jesus Cristo, né? Então temos também a estrutura da aliança, né? Tudo tem uma estrutura. Por exemplo, uma carta, você escreve uma carta, que hoje quase não se escreve mais, né? Todo mundo manda e-mail ou manda WhatsApp, né? Tudo bem sintetizado, mas uma carta tem sempre em cima a data, né? E daí, prezados ou queridos, coisas tipo assim, daí vem o conteúdo, depois vem uma finalização e daí o cara põe o seu nome ali, né? Uma procuração, tem uma estrutura, e assim vai, né? Uma declaração, tem uma estrutura, tudo tem estrutura, e as alianças de Deus tinha uma estrutura de 6 partes, que sempre foi igual, né? Às vezes mexia um pouquinho, mas as 6 partes estavam lá. A primeira parte é uma declaração preliminar de quem é Deus, né? Depois vem o prólogo histórico, ou seja, uma revisão do passado, às vezes mais detalhada, às vezes menos detalhada, né, para chegar até o ponto onde estava a questão da aliança. Depois então vem as determinações ou leis, né? Ou seja, agora vem, bom, aqui tem o histórico, agora chegou num problema, agora temos que resolver o problema, será resolvido, ou a coisa irá bem, ou continuará bem, etc., se obedecerem meus princípios, né? As minhas leis, né? E a quarta parte é então bênçãos e maldições. Bom, lógico, se obedece vai dar tudo certo, aí tudo bem, maldições, bom, se ele desobedece, é óbvio, está tendo rompimento com a ligação a Deus, ficando escuro, né? Nublado, mas já estou indo para o fim. Então vai dar problemas, né? Depois tem as testemunhas, né? Geralmente Deus toma o céu e a terra por testemunho, toma o próprio povo por testemunho, toma Ele mesmo. E uma provisão especial, ou seja, não se esqueçam da aliança, né? Sigam isso. Gente, eu fico pensando como é que aquele povo de Deus era tão duro de coração. Porque hoje eu faria tudo certo. Só que eu fico pensando uma outra coisa. Se eu estivesse naquele tempo, eu não faria a mesma coisa que eles? Eu não seria rebelde como eles? Porque hoje a história já nos ensinou. Eu não, e você, nós não vamos cometer os mesmos erros que eles já cometeram, nós vamos cometer outros erros. Esse que é o problema. Tão bobos quanto os que eles cometeram, ou talvez mais bobos ainda, né? Então nós temos que ter cuidado, porque Satanás não erra 2 vezes do mesmo jeito. Ele é muito criativo, ele é capaz de inventar uma cilada para cada um de nós, específica, e nós cairemos, né? A não ser que estejamos muito bem ligados a Jesus Cristo. Bom, o que eles prometeram naquela aliança que eles fizeram, que eles tomaram iniciativa, isso foi muito bonito, né? Já ressalvando, nem eles seguiram, né? Bem logo eles mesmos já esqueceram da própria aliança que eles propuseram, né? Bom, em primeiro lugar, eles prometeram 4 coisas. Em primeiro lugar, não casar mais com mulheres estrangeiras, porque as mulheres estrangeiras tinham um poder gigantesco sobre eles, levavam eles a adorar ídolos, né? E, por exemplo, Salomão era o homem mais sábio de todos os tempos. O que aconteceu? Se casou com mulheres estrangeiras, e centenas, e construiu até templos. Então ele era um construtor de templos. O primeiro templo que construiu foi o templo de Deus. Depois construiu templos aos deuses pagãos, que ele, em sua sabedoria e inteligência, sabiam que eram nada. Porém, Salomão. Dias atrás eu estava num velório de um amigo meu, né, dos tempos de Yax, né, faleceu, morava aqui em Juiz, faleceu, 66 anos de idade, eu estou com 69. Infelizmente faleceu. Teve problemas de rins, problemas de coração, etc. E infelizmente
faleceu novo. E aí entrou lá um outro senhor, também da minha idade, que era adventista do sétimo dia, no meu tempo de jovem, etc. Entrou lá, ele e a sua esposa, os dois, a esposa e ele, fizeram o sinal da cruz. Aí eu pensei, opa, ele se casou com uma mulher fora da igreja e ela já conquistou ele. Gente, como que pode alguém que já foi adventista ser influenciado desse jeito? Como? Então às vezes eu fico pensando em mim, será que eu daqui a pouco não vou tropeçar numa coisa bem boba? Então eles prometeram não casar mais. Não é que era, digamos assim, proibido. O problema era que essas mulheres levavam, como foi ao longo da história de Israel e de Judá, levavam a adoração de ídolos. Esse era o problema. Né? Praticar a verdadeira observância do sábado. Porque o sábado é o sinal que nos identifica com o nosso Criador. Né? Cumprir o cancelamento das dívidas, ou seja, aquelas dívidas que nós já estudamos, né? Que as pessoas se tornaram inadimplentes, ficaram devendo mais do que o capital que tinham que se escravizar, etc., tinham que escravizar os filhos, assim por diante. Cancelaram isso tudo, zeraram isso aí tudo e prometeram manter. Né? E por fim, sustentar financeiramente o templo. Bom, então eles propuseram duas coisas aqui com relação ao templo. Primeiro, observar o sábado. Né? E segundo, sustentar o templo. Ou seja, fazer o culto, um bom culto, adorar a Deus e sustentar a casa de Deus para que a casa de Deus fosse sempre bonita, que tivesse sacerdotes, que tivesse levitas, né? Que tivesse culto, que tivesse o material necessário. Pois bem, aqui tem algo que nós não devemos economizar, né? Com relação à nossa igreja. Ela tem que ser bonita. Que quanto mais nós gastarmos na igreja, nós não estaremos gastando, estaremos investindo. Não no sentido de que eu boto 100 na igreja e quero receber 200, não. Nesse pensamento isso vai só perder dinheiro. É no sentido de adorar a Deus. Quanto mais nós estivermos ligados a Deus, maior será o prazer para Ele de nos abençoar. Porque me explica, como é que Ele vai abençoar alguém que adora ídolo? Ou alguém que é mau elemento, alguém que não paga as contas, alguém que é mentiroso, enfim, alguém que é violento. Né? Me diz. Não é que ele não pode, poder pode, ele não deve. Né? Se eu sou um mau elemento, sou mentiroso, eu não pago contas, Deus me abençoa uma barbaridade, eu digo, opa, vale a pena ser, como é que se diz aqui no Brasil? Impunidade, a impunidade vale a pena, porque Deus abençoa a casa, não pode, certo? Então eles prometeram isso. Né? Por fim, concluindo aqui, Deus precisa ter um endereço. Você já foi abrir crédito nós estamos lidando muito aqui com meu pai faleceu, etc, tal, com a aposentadoria a aposentadoria do pai que foi para a mãe, né? Então o que eles pediram uma hora dessa? Um documento que comprova nosso endereço. Então tem que ser um documento de pagamento de luz, ou de água, ou de internet, ou qualquer coisa assim. Né? Bom, Deus também tem um endereço, tem que ter um endereço, que é a igreja dele aqui. Onde nós vamos lá. Mas Deus não está em todos os lugares, não é onipresente. Sim, mas lá é o lugar específico onde nós vamos com reverência adorar a Deus. Não posso adorar a Deus aqui em casa ou em qualquer outro, posso. Aliás, devo. Mas lá a gente se reúne para isso. Tem um lugar para isso, é o endereço dele. Né? Então o templo, pelo templo vem o plano da salvação. Ali estavam todos os rituais da futura crucifixão de Jesus Cristo, etc., para ele se tornar o Salvador da humanidade. Né? Então o templo era importante, supremamente importante. Então quanto mais eles valorizassem o templo, maior era o prazer para Deus abençoá-los. Conjugalmente,
espiritualmente e profissionalmente, né? Essa é a grande situação. Então, quanto mais nós valorizarmos nossa igreja, e isso é um problema hoje, porque tem muito mundanismo dentro da igreja. Às vezes a gente se acha mais feliz ficando em casa do que na igreja, porque às vezes tem que ouvir cada coisa. Mas aguenta firme, se você é fiel, e como diz o pastor presidente Ted Wilson, já ficou quieto, parou de pregar a respeito de certas coisas na igreja, aguenta firme, fica quieto e aguenta firme, porque vai vir a sacudidura e vê se você não seja sacudido também. Senhor Jesus Cristo, fica conosco, abençoa-nos, qualifica-nos como servos teus. Que cada dia pela manhã façamos uma aliança com o nosso Deus, prometendo ser fiéis a Ele, guardar seus mandamentos e amarmos-nos uns aos outros. Pedimos isto em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.